A curva com a equação x à quarta mais y à quarta igual a 16 é chamada de círculo gordo. Encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto 0 e 2 e determine a segunda derivada de y, né, seria y duas linhas. Para encontrar a equação da reta tangente, nós vamos ter que utilizar a equação geral da reta, que é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. M, no caso, a gente sabe que é a inclinação da reta, que para a gente é a derivada de y, né? No caso, y', a derivada da nossa função. Então, a gente vai encontrar essa derivada em função de x e em função de y, vai substituir os pontos que a questão nos deu, vai encontrar a inclinação, e depois vai voltar para essa equação aqui, e vai substituir a inclinação e os pontos também iniciais da questão. Encontrar y em função de x, que no caso seria a equação da reta tangente naquele ponto. Então, primeiro vamos encontrar m, né, que é y'. Para isso, nós vamos ter que derivar implicitamente, ou seja, vamos derivar dos dois lados da equação. Então, vamos derivar desse lado da expressão e desse lado. Então, nós vamos ter 4 vezes x ao cubo mais 4 vezes y ao cubo. Como é uma função composta, então, vezes y', né, a derivada da de dentro, vezes a derivada da de dentro. E a derivada de 16 é zero. Dessa forma, a gente vai ter que y' é igual a menos 4, né, passando o 4 terços, 4 vezes x ao cubo para o outro lado, né? Menos 4 vezes x ao cubo sobre 4 vezes y ao cubo. A gente cancela o 4 com esse 4, então a gente vai ter que y' é igual a x ao cubo sobre y ao cubo. E como ele quer no ponto 0 e 2, então a gente vai encontrar agora a inclinação, que seria, substituindo aqui, né, onde tem x a gente coloca 0, e onde tem y a gente coloca 2. Nesse caso, a inclinação da reta é igual a zero, ou seja, é uma reta horizontal, a inclinação dela é zero. Agora, nós temos a inclinação dela igual a zero, né? M igual a zero. Vamos substituir na equação geral da reta. Seria y menos o ponto inicial que a questão nos deu, y menos 2 é igual a 0 vezes x menos 0. Então, aqui tudo vai zerar, e nós vamos ter, então, que a reta tangente àquele ponto é y igual a 2. Resolvemos a letra A encontrando a equação da reta tangente. E agora, para resolver a letra B, nós temos que determinar quem seria a segunda derivada, né? Nós temos que determinar y duas linhas. Nós sabemos que, como a gente já encontrou aqui na letra A, que y' é igual a menos x ao cubo sobre y ao cubo. Então, para encontrar y duas linhas, a gente só tem que derivar dos dois lados, né? Porque a gente vai derivar a y', nós vamos ter y duas linhas igual a derivada de menos x ao cubo sobre y ao cubo. E como é que a gente resolve essa derivada? Bom, nesse caso, a gente pode tentar resolver pela derivação logarítmica, mas eu acho que para resolver é bom a gente utilizar aquela fórmula de uma derivada de uma função com fração. Isso aqui já vai resolver essa questão. Então, derivando isso aqui, a gente tem que lembrar quando nós temos uma função que ela é uma fração de duas funções, né? Nós temos aqui uma função f de x, que ela seria p sobre q. No caso, p e q são duas funções. Então, a derivada f' de x, ela vai ser a derivada de p vezes q menos a derivada de q vezes p sobre q ao quadrado. Então, y duas linhas seria a derivada de menos x ao cubo vezes y ao cubo menos menos x ao cubo vezes a derivada de y ao cubo sobre y ao cubo ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, nós teríamos a derivada de menos x ao cubo seria menos 3x ao quadrado vezes y ao cubo, mais, menos com menos aqui vai dar mais, né? Então, seria mais x ao cubo vezes a derivada de y ao cubo seria 3 vezes y ao quadrado vezes, como é uma função composta, né? y'. Tudo isso aqui sobre y à sexta, né? Que a gente multiplica esses dois expoentes aqui. Y ao cubo ao quadrado y à sexta. Agora eu vou deixar isso aqui de forma mais organizada, né? Onde tem y', nós temos que substituir, né, por isso aqui, pelo que a gente já tinha encontrado antes. Então isso aqui seria 3 vezes x ao quadrado vezes y ao cubo, mais 3 vezes x ao quadrado vezes x ao cubo vezes y ao quadrado, vezes y', né, que é menos x ao cubo sobre y ao cubo, sobre
y à sexta. Isso aqui seria menos 3x ao quadrado vezes y ao cubo menos 3 vezes x à sexta, né? Porque x ao cubo vezes x ao cubo, esse menos aqui ele vai deixar o termo negativo, né? E x ao cubo vezes x ao cubo vai dar x à sexta. A gente vai somar os expoentes. E y ao quadrado dividido por y ao cubo seria y, né? Porque esses termos aqui vai ser sobre y, porque esses termos aqui eles vão subtrair, como o de maior o termo de maior grau, esses dois expoentes vão subtrair, né? O termo de maior grau está embaixo, então vai ficar y ao cubo, vai ser 3 menos 2 sobre y à sexta. Eu vou passar o y à sexta, como isso aqui é uma fração, eu vou pegar o y à sexta e vou dividir por esses dois termos. Eu posso colocar, né, como nós temos outra fração aqui, eu vou colocar o seguinte, eu vou inverter y à sexta multiplicando. Então isso aqui seria 3x ao quadrado vezes y ao cubo menos 3x à sexta sobre y vezes tudo isso aqui, né, vezes 1 sobre y à sexta. É a mesma coisa do que está escrito aqui. Então, multiplicando, né, os dois termos, nós vamos ter o seguinte, y ao cubo sobre y à sexta vai ser menos 3x ao quadrado sobre y ao cubo, menos 3x à sexta sobre y à sétima. Então, esse aqui seria y'. A questão pediu somente para encontrar ele, né? A gente vai encontrar um y linha dentro, né? Só que a gente tem que substituir ele. Então, nós vamos ter y duas linhas aqui em função de x e y.